Assalamu alaikum, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto bem interessante que é um processo um pouquinho difícil e muitas vezes a gente nem se dá conta que ele funciona dessa forma. É a nossa mudança de mentalidade. Você já parou para pensar como você pensa? Como você pensa a respeito do local onde você vive? Como você pensa a respeito de si mesmo? Como você pensa sobre a sua vida, sobre o seu merecimento, sobre tudo o que acontece ao seu redor? Já parou para pensar que às vezes é necessário uma mudança de mentalidade? Que é necessário que você veja as coisas de um outro ângulo, de uma forma diferente, para que as coisas assim venham melhorar para você? Melhorar em todos os ângulos, até mesmo como você se sente em relação a si mesmo. Certo? Hoje eu quero falar sobre isso e eu acho que esse é um assunto que interessa bastante pessoas, principalmente não, vamos dizer assim, a pessoas negras, certo? Pessoas pretas assim como eu, elas também têm uma determinada dificuldade devido ao processo histórico, mas não só pessoas negras, todo mundo, qualquer tipo de pessoa pode passar por esse problema. E na verdade, geralmente quando você tem um poder aquisitivo um pouco baixo, eu acho que as pessoas tendem a ter também um pensamento um pouquinho ruim, que o tipo de condição que você tem na sua vida, o local que você vive, as coisas pela quais você passa, às vezes acabam influenciando um pouquinho não, influencia totalmente sobre a sua atitude. E aí isso faz com que isso vai moldando um pouco a sua mente e a forma como você pensa. Porque quando a gente é criança, a gente não tem esses paradigmas sobre quem eu sou, por que minha vida é assim. Eu sei que às vezes algumas crianças são obrigadas a amadurecer de uma forma bem rápida, muito mais rápida do que outras, certo? E não tô generalizando, mas na maioria das vezes geralmente assim as crianças, pelo menos até assim 5 anos, 6, geralmente ela não tem esse tipo de pensamento. Conforme você vai ficando maiorzinho, vai tendo a percepção da sua realidade, seja ela boa ou ruim, você começa a moldar um pouco do seu pensamento, do seu caráter, do seu comportamento. E aí isso vai dizer muito sobre como vai ser a sua vida, porque dependendo do ambiente que você vive, isso vai moldar a forma com que você pensa, a forma com que você se comporta. E isso é uma coisa muito importante. É uma coisa que passa despercebida, mas é uma análise que a gente precisa de fazer. É uma análise que precisa de ser feita e você precisa de avaliar como você se vê, como você vê a sua vida. Será que a sua vida ela não está de uma determinada forma porque você cresceu num determinado ambiente e achou que era só isso? E achou que a vida era assim, que tudo era sobre o material, ou que tudo era sobre o espiritual e que é somente isso que eu mereço? É assim que eu sou? Essas coisas não mudam, as pessoas não mudam, as coisas são desse jeito. Já parou para analisar um pouquinho sobre isso? Então, é muito importante que a gente possa ter uma mudança na nossa mentalidade, certo? Eu sei que não é simples assim, mas existem livros, existem materiais na internet que hoje conseguem dar essa ajuda pra gente, certo? Porque dependendo da forma como que está a tua mente, vai ser um pouco mais difícil, por mais força que você faça, mudar o seu tipo de pensamento. Por exemplo, quando você tem uma determinada condição financeira, certo? E você pensa que a sua vida é só isso, ai, meu dinheiro não dá pra nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho dinheiro pra fazer isso, eu não tenho dinheiro pra fazer aquilo. Mas você já parou pra se organizar, pra tentar entender de qual o jeito que você vive, de que forma você se organiza? Se você compra comida demais, se você come demais, ou se você gasta às vezes dinheiro com muita besteira, coisas que você não precisa, roupas que você às vezes não quer, não gosta tanto, mas que você precisa de estar ali bonita, arrumada para as pessoas verem que você tá por dentro, tá correspondendo ao que você acha que elas precisam ser correspondidas. É muito importante que a gente possa fazer essa análise, porque como eu fiz também outros vídeos e às vezes falo sobre mudança de comportamento,
mudança de comportamento num todo, mudança de vida, estilo de vida. Então, se você não mudar o que você pensa, vai ficar um pouco difícil para você fazer esse tipo de alteração. E é um tipo de alteração muito importante, certo? Então, se você começar analisando por que eu faço determinada coisa, por que eu tenho determinado tipo de comportamento, seja às vezes... Quer ver um exemplo? Eu tinha um comportamento de... Eu trabalhava no local, eu recebia um salário X e aquele salário não era pouco, tipo, dava conta de pagar as contas, de fazer as coisas e ainda sobrava um dinheiro pra mim, certo? Sendo que eu tinha um comportamento de comprar bastante no cartão, além, tipo, não além do que eu podia pagar, mas assim, comprometendo. Eu comprometia todo o meu dinheiro, certo? E eu trabalhava, eu pagava, eu conseguia dar conta daquilo. E aí, às vezes, quando você vai ficando dura, quando você passa por alguma... Às vezes, quando ia se aproximando do fim do mês, digamos assim, eu ficava analisando, pessoal, eu ganhei X e eu não tenho nada. Mas por que eu não tinha nada? Porque eu tinha um comportamento de gastar tudo que eu ganhava. De comprar e fazer dívida. Esse era o meu comportamento, de fazer dívida. Não posso dizer de comprar, porque eu compro, claro, todo mundo compra, mas eu não sou uma pessoa tão consumista. Eu tenho um pouco de controle, mas um pouco de controle que eu tô falando, pessoas, em relação a comprar tantas coisas. Eu não sou essa pessoa que sai comprando enlouquecidamente só porque eu sei que eu vou conseguir pagar, certo? Então eu tinha um comportamento de fazer dívida e de ter dívida, e depois, quando eu me peguei numa situação onde eu já tinha saído desse trabalho e tudo mais, eu não tinha, tipo, não posso dizer que tinha dívidas antigas porque eu estaria mentindo pra vocês, mas assim, eu analisei e falei, eu cheguei a ganhar um dinheiro legal e tipo, o que eu fiz com esse dinheiro? Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu faço tanta dívida pra ficar pagando no cartão? Isso é uma bola de neve e eu sei que é difícil, principalmente quando você não tem muito dinheiro e o cartão é uma forma, tipo, de te ajudar muitas vezes a comprar as coisas. Mas, tipo, se você parar pra analisar, a gente tem esse comportamento de ficar endividado. E a gente fica ali naquela vida, presa àquilo. E às vezes, quando a gente tem a possibilidade de, nesse mesmo cartão, comprar um curso, comprar um livro, comprar alguma coisa que vai, de fato, ressignificar a nossa vida, a gente pensa, ai não, mas isso é caro. Só que, tipo, a gente não acha que o celular é caro, que a bolsa é caro, que o sapato é caro. Eu sei que tudo, muitas coisas, celular é necessidade. Sapato, bolsa, claro. Mas eu acredito que vocês estejam entendendo do que eu tô falando sobre consumir excessivamente, consumir aquilo que você não precisa de consumir. Então, tudo isso pode não parecer, mas está ligado à mentalidade que a gente tem. Está ligado ao nosso comportamento, como a gente pensa sobre nós mesmos. Como a gente... Isso, tipo... Será que eu acho que eu mereço fazer uma coisa melhor, estar numa situação melhor? Ou será que eu me acostumei a estar nessa situação? De estar sempre endividada, porque eu sempre sei que eu vou conseguir pagar. Certo? E se formos falar então de um ângulo espiritual, será que eu tô acostumada sempre a falar, não, Deus vai resolver, Deus vai me ajudar, sei lá, o mundo que é assim, o universo que é assim, as coisas são assim mesmo? Será que não é também quando eu mudo meu comportamento, quando eu mudo minha forma de ver o mundo, as coisas também não mudam? Eu vou te falar, muda sim. Muda sim. Lógico que isso não é da noite pro dia, eu não tô falando que você vai ter, a revolução na sua vida, mas a revolução ela vai acontecer. Claro, se você quiser que ela aconteça, né? E essa mudança, ela acontece a partir do momento que a gente consegue entender que a gente tá funcionando da forma errada, certo? E quando a gente funciona da forma errada, vira uma bola de neve, a gente fica ali, naquele ciclo repetitivo, fazendo sempre a mesma coisa, agindo sempre do mesmo jeito e achando que a gente é assim e que não tem como mudar e que a forma é essa mesmo.
E assim, se a gente quer que a sociedade veja a gente de uma forma diferente, a gente na verdade está tendo um pensamento errado. A gente não tem que se preocupar se a sociedade vai ver a gente dessa forma ou daquela forma. A gente tem que se ver, a gente tem que se endireitar, vamos dizer assim, né? Pra dentro do que é melhor pra mim, dentro do que é possível pra mim. E dessa forma eu vou estar contribuindo com a sociedade, porque quer você queira, quer não, você está contribuindo com a sociedade, seja positivo ou negativamente. Ah, mas eu não faço nada, só tô vivendo. Você está contribuindo. Você tá naquele grupo das pessoas que não fazem nada, estão só, tipo, recebendo o que a vida manda, vamos dizer assim, deixando a vida te levar. Certo? E é sobre isso, é sobre você mudar a sua mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, muita coisa vai mudar. E às vezes isso pode se começar de pouquinho em pouquinho, seja numa dívida, seja numa forma de pensar, numa forma de se comportar. E às vezes você quer um tratamento diferente e a gente pensa, nossa, mas fulano e ciclano me trata assim. Isso pode ser, gente, em relacionamento amoroso, isso pode ser em relacionamento de amizade, em qualquer tipo de relacionamento, até mesmo profissional. Como você está se vendo? Como você está se comportando? Como tá o seu merecimento? Certo? E o que você faz para poder mudar isso? Eu sei que eu fico falando aqui e às vezes parece uma mágica, mas não é mágica. Mas de fato, a gente tem esse poder de mudar muita coisa na nossa vida que a gente simplesmente ignora. Que a gente simplesmente deixa porque a gente fica cansado, porque a gente acha que é assim mesmo. Principalmente nós mulheres. Cara, nós precisamos, é urgente. Precisamos de entender, precisamos de saber que é necessário uma mudança de mentalidade sobre os diversos fatores da vida, diversos pontos da vida, vamos dizer assim, que às vezes você pensa que é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu recebo isso porque isso aqui é o que eu mereço, e minha vida é assim, sempre foi assim, eu sempre tive relacionamentos assim, mas isso não é verdade. Você é muito mais do que você pensa, você tem a capacidade de se tornar muito melhor do que você acha que você tem essa capacidade, certo? E quando você muda o que você pensa, você começa a se sentir melhor sobre você mesmo e ter atitudes mais positivas sobre si mesmo. E não tem nada que pague o preço disso, tá bom? Então reflitam um pouquinho sobre isso. Hoje, esse é o recadinho que eu tenho pra dar, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu compartilho coisas que eu pensei e pelas quais eu também passei, coisas que eu me peguei, comportamentos que eu me peguei repetindo, fazendo, e comecei a fazer uma análise. E eu acho que às vezes o que faz diferença pra gente pode também fazer diferença pro outro. Então, é sobre isso o meu recadinho de hoje. Assalamu alaikum, espero que vocês fiquem bem.